Com a graça de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula, nós vamos dar início à nossa reunião. Vamos pedir ao nosso irmão Antônio Porto para fazer uma leitura de ambientação para a gente. Boa noite a todos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. A mensagem do livro Vigiai e Orai, de Carlos Abatielli, pelo Espírito do irmão José. A mensagem é o que mais aborrece, página 109. Precisamos saber ouvir as verdades que nos contrariam. Não procuremos nos outros apenas a confirmação de nossas opiniões. Se algo perguntamos a alguém, não nos magoemos com a resposta. O que carecemos ouvir é, sem dúvida, o que mais nos aborrece. Em matéria de verdade sobre nós mesmos, os nossos adversários são os que nos prestam os maiores benefícios. Os amigos nos veem com os olhos complacentes da bondade. O que muitos falam de nós é a voz da nossa própria consciência ecoando em lábios alheios. Não desprezemos a crítica de todo. Da peçonha da cobra é que se faz o soro contra a sua picada. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigado, então. Dona Clélia, por favor, pode ler a mensagem da nossa irmã Sheila? Boa noite, meus irmãos. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. A mensagem do dia de hoje, dia 16, da nossa querida irmã Sheila é: em tudo, conflitos, entrega-te ao bem e alcançarás harmonia. Quedas, apoia-te no bem para te reergueres. Dores, confia no bem e o alívio chegará. Em tudo, cultiva o bem, respeitando a vida em todas as dimensões. Em qualquer circunstância, a consciência reta será sempre a garantia de paz na alma. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Mensagem bem pequena no número de palavras, né? Mas enorme no seu conteúdo. Graças a Deus. Obrigado. Vamos agora levar os nossos pensamentos a Deus e vamos orar. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Querido amigo, aqui estamos mais uma vez reunidos na casa de Francisco. Te pedimos que novamente renove a tua paz e o teu amor para todos nós e permita que esses amigos espirituais possam estar conosco na noite de hoje, nos orientando, esclarecendo e amparando, a fim de que nós possamos aprender o teu evangelho, mas também a aplicar o teu evangelho em nós e nos nossos semelhantes. Muito obrigado por tudo. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pedimos a nossa irmã Lígia para ler um trecho do nosso evangelho. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Capítulo 5. Bem-aventurados aflitos. Provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Perguntais se é permitido abrandar as vossas próprias provas. Essa questão leva a esta. É permitido àquele que se afoga procurar se salvar? Àquele que tem um espinho cravado o retirar? Àquele que está doente chamar um médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar sem lamentação
as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar, se não for bem-sucedido, mas não num desleixo, que seria preguiça mais que virtude. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigado, Lídia. Vamos agora passar a palavra à nossa irmã Marisa, que vai conversar conosco hoje sobre o povoamento da terra. Marisa, a palavra é sua. Boa noite aí a todos, né? Aqueles aí que eu não cumprimentei. Vamos lá. Nós hoje temos a missão de parte 1ª do Livro dos Espíritos, capítulo 3. Perguntas que vão de 50 a 59. Né? Povoamento da Terra, Adão. Aí vamos lá, vamos começar aqui pela primeira pergunta, né? A espécie humana, que é a 50, a espécie humana começou por um único homem? O Livro dos Espíritos nos diz que não. Aquele quem chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra. Nós sabemos, né, que o próprio Livro dos Espíritos, a Gênese principalmente, aqui no seu item 36, ela fala exatamente, no capítulo 11, ela fala exatamente sobre isso. Nós não tivemos um único Adão, nós tivemos vários Adões, né? Sabemos dessa existência do ser humano na face da Terra, nós tivemos vários Adões. Então, eu botei assim, não tivemos só um Adão. Aquele que conhecemos como Adão não foi o primeiro e nem o único homem na face da Terra. Tivemos vários Adões espalhados pelo globo terrestre. Se a gente parar para analisar como que um único Adão conseguiu povoar esse planeta imenso, né, com tantas formas diferentes, né, porque, na realidade, somos todos seres humanos, somos todos filhos do Pai, mas cada um de nós tem uma característica, e uma característica a ver com aquela situação em que você está aqui no nosso orbe. Então, para começar, né, nos desculpe a Bíblia, mas, como diz lá nas considerações, nós temos todos, né, que rever, né, a interpretação da Bíblia. E uma dessas coisas é o Adão. E nós vamos seguir, porque a gente vai desenrolar mais. Questão 51. Podereis saber em que época viveu Adão? Bom, o Adão ele data de aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Só que, na realidade, não é que 4.000 anos antes de Cristo não existisse ninguém, nenhum ser humano. Não, já se existia, isso já é comprovado pela ciência, por tudo. O que acontece? É que, mais ou menos, esses 4.000 anos antes de Cristo, chegou ao nosso planeta, né, uma população, né, de um outro orbe, para habitar a Terra. Uma população em que era inteligente, ela alavancou o nosso progresso nas artes e nas ciências, fazendo com que ficasse marcante. Talvez justamente por essa questão, né, que foi muito assim colocada, eu costumo dizer que muito lúdico, né, a questão do dilúvio, porque nada mais é do que um Adão, um sobrevivente de todas aquelas catástrofes, daqueles cataclismas que se tinha na Terra. E por ser, né, uma raça, né, mais evoluída, o que acontece? Eles conseguiram sobreviver a muitos mais desses desastres que aconteciam na Terra. E, com isso, né, a questão da construção como é que se diz? Da Arca de Noé e tudo mais, isso tudo são conhecimentos que eles trouxeram, porque vieram de um plano, de um planeta muito superior ao nosso. Então, com isso, ficou muito marcado. Por quê? Porque foi uma raça que realmente tinha muito mais instrução do que todos aqueles outros que estavam aqui. E, com isso, despontou, né? Despontou. E
conseguiu sobreviver, né, ao longo desse tempo. E juntando-se, né, que mais adiante a gente vai falar também sobre, com todas as outras raças já existentes na Terra, conseguiu-se a miscigenação de todas e eis nós aqui hoje, né? Somos todos descendentes de todas essas raças, de todas essas misturas. Então, o Adão, na realidade, ele aparece na Terra não como um único, mas uma raça adâmica por ela ter sido um pouco mais evoluída do que nós. Na questão 52, a gente vai falar sobre a diversidade das raças humanas. De onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas da Terra? Aqui no livro, ele é bem, como é que se diz, bem específico aqui. Ele coloca do clima, da vida e dos costumes. Dá-se aí o que se dá com dois filhos de uma mesma mãe, que, educados longe um do outro e de modos diferentes, em nada se assemelharão quanto ao moral. Então, a gente sabe disso, que quando a gente tem, né, dois irmãos que são criados inseparados por pessoas diferentes, cada um deles vai trazer em si, né, aquilo que lhe foi passado. Por isso, a grande responsabilidade de pai e mãe, né, quando assumem trazer um filho à Terra, né, fazer com que esse espírito venha à Terra, da sua responsabilidade de educá-lo, de prover tudo aquilo necessário até que ele tenha condições. Então, isso é muito importante. E aí a gente vê, nós conseguimos enxergar aqui no nosso planeta, principalmente no momento que estamos vivendo hoje, essa diversidade nas famílias, né? Uma família tem um conceito, outra família tem outro conceito, e as pessoas acabam, cada uma tendo uma ideia diferente de um mesmo propósito, né? Então, foi isso que aconteceu. Na realidade, nós temos várias raças, né? E cada uma dentro da sua necessidade. Aí eu coloco aqui um resumo que eu fiz, tá? Do que eu entendi, né? Da onde provém as diferenças do clima, da vida, dos costumes de cada um de nós e do trabalho, né? Da necessidade que cada um tem em sobreviver nas regiões. Deus é tão perfeito que quando ele criou cada uma dessas raças, né, que a gente pode dizer assim, que seria a raça negra, a adâmica, né, como é que se diz? Os mongols. A gente tem aquela sensação de que você olha, ele é perfeito para aquele lugar, porque Deus nos criou de acordo com a necessidade daquele lugar, para sobrevivermos naquele ponto do orbe. Então, o que acontece? Somos diferentes? Somos. Se a gente parar para ver o tom de pele, o formato do olho, do nariz, da boca, somos diferentes, sim. Se fôssemos todos iguais, seria uma réplica do monte de como é que seja, robozinhos, né? Então, somos diferentes, porque Deus nos criou diferente para que cada um pudesse sobreviver, como eu vou ter assim, como em regiões quentes, em regiões frias, temperadas. Cada um tem um tipo, né? Um biotipo. Uns de uma maneira, outros de outra, mas todos são o quê? Todos somos seres humanos. Por dentro, temos a mesma concepção, porque a medicina está aí, né? Fazendo todos os diagnósticos, nós somos iguaizinhos. O que muda é a nossa essência, né? Como eu falei, nossa criação, nossa instrução, nossa cultura, isso aí vai, como é que se diz? Nos mudando. Aí, como ele cita ali, no livro dos Espíritos, os dois irmãos, é o caso. Nós, cada um de nós aqui, acredito, todos nós hoje presentes aqui, tivemos uma formação, devemos ter tido formações religiosas também diferentes, mas que hoje, com a evolução, que é a finalidade com que Deus coloca cada um de nós em cada orbe, é a evolução. Cada um de nós tem a sua meta de evoluir naquele planeta. Nós chegamos ao quê? A um consenso que a religião espírita é a melhor para nós. Então, Deus está sempre ali colocando e nos dando
a oportunidade de evoluir, né? E isso é maravilhoso. Eu, pelo menos, acho, né, na humilde condição aqui de uma serva do Senhor, como eu costumo dizer, porque eu trabalho para Jesus sempre no que precisar, eu me sinto assim honrada em poder desfrutar a cada dia de um dia que o Senhor provém, né? Ele me dá esse dia para que eu viva. Então, esse dia pode ser aquele dia de atribulações, mas é maravilhoso, porque eu consegui mais um dia para contar na minha evolução. Então, eu coloco aqui, que na exemplo do livro dos espíritos, né, os dois filhos da mesma mãe que são criados separadamente, e as pessoas diferentes são diferentes em opiniões e em tudo. Assim eram os Adões e continuamos assim. Somos diferentes, mas somos todos da mesma origem. Aí nós vamos à questão 53, em que eu também falo aqui, juntando assim a 53A, em que ele fala: o homem surgiu em muitos pontos do globo. Gente, isso não temos dúvida, né? Do surgimento do homem em vários pontos do globo. Como eu já citei, como que seria possível um único Adão, né, um único homem, gerar uma única mulher e dali se fazer a população desse planeta que é grandioso? Isso foi uma falha de interpretação. Na realidade, Deus nos concedeu, né, vários Adões, e esses Adões, com sua evolução, com seu crescimento, com a sua capacidade de poder sair de uma região para outra, né, que hoje em dia a gente se desloca tranquilamente através de um avião, mas eu fico imaginando, né, naquelas eras remotas, como que se fez essa miscigenação do mundo, porque, na realidade, nós somos uma grande miscigenação, né? Então, nós somos o encontro dessas raças que Deus colocou no nosso planeta. Então, eu imagino como deve ter sido, né, a missão, porque, para mim, isso é uma missão de Deus, que Deus incumbiu a cada uma dessas raças, aqueles espíritos específicos, de saírem, de irem além, de lá, então, encontrarem outros, e então acontecer essa grande miscigenação que é o nosso planeta. Eu acho que isso, Deus, ele é perfeito, né? A gente sabe disso. Deus traçou assim, como quem estivesse fazendo uma pintura, um desenho animado, eu penso assim. E ele mesmo ficou muito feliz em ver, né, acontecer esse desenho animado. E a gente chega aqui à conclusão, né, que realmente, como que se poderia, se hoje já é tão difícil a gente se transportar de um lugar para outro, né, viajar, pegar um avião, pegar um navio, um carro, um ônibus, o que quer que seja, a distância, as dificuldades, né, o clima, tudo isso interfere. Imagina lá atrás. Então, Deus é perfeito, porque ele conseguiu fazer com que esses Adões, né, conseguissem expandir o seu território. Isso me faz, nesse momento, até refletir, né, aos apóstolos, né, que depois de Cristo nos deixar, né, em corpo físico, saíram pelo mundo para dar a boa nova. Coisa muito difícil, eu acredito, naquela época, porque não se tinha um transporte como se tem hoje. Então, eu imagino como Jesus, né, que a gente vê aí nos filmes, caminhavam de uma cidade a outra, né? Então, eu fico assim imaginando que coisa que deve ter sido. Se para Jesus já era muito difícil, imagina, pelo menos 4.000 anos antes de Jesus, né, que se data o Adão, mas a gente sabe que muito antes disso, como que aconteceu para que o nosso planeta chegasse a ser o que ele é hoje, em matéria de espíritos habitados? Porque cada um de nós temos que passar por situações para poder evoluir.
Uma hora a gente vem homem, outra hora a gente vem mulher, outra hora a gente vem como senhor, outra hora a gente vem como um empregado, um simples funcionário. Nós somos testados em tudo. Uma hora nós viemos numa raça, noutra hora nós viemos em outra raça, porque nós precisamos conhecer, saber, entender, porque só quando a gente tiver realmente esse conhecimento pleno é que nós vamos conseguir chegar a ser espíritos puros, porque isso é a intenção de Deus. Deus nos quer lá, como espíritos puros, nos dá a condição, e Ele nos deu a condição, e Ele habitou o nosso planeta com todos esses anões, e nós estamos aqui, né? Espero que fazendo o melhor possível para chegar à nossa evolução. Então, eu coloco aqui, o homem surgiu em muitos pontos do globo, sim, e em épocas variadas também, tá? Como a raça negra, a mongólica, a caucásica, a adâmica, que com o cruzamento de todas essas fez surgir raças secundárias que se espalharam pelo orbe, mas são todas raças humanas. São todos filhos do mesmo pai, todos fazem parte da mesma família. Como exemplo, eu vou citar, eu achei isso aqui, veio na minha cabeça, gente, me desculpa aí, mas foi uma coisa assim que me veio. Nós somos seres humanos, né? Somos todos filhos de Deus, mas cada um é diferente do outro, como nós temos 5 dedos na mão, e os 5 dedos são diferentes, né? Cada um com uma função, cada um para nos ajudar em algum determinado movimento. Então, eu lembrei de uma fruta, eu lembrei da banana. Quantas bananas a gente conhece? Quantas qualidades de banana? Né? A banana prata, a banana ouro, a banana maçã, a banana d'água, a banana da terra. Todas não são bananas? Todas não cumprem o papel de banana? Então, todos nós somos seres humanos, independente se somos da raça descendentes da adâmica, da mongólica, indiferente. E Deus é tão bom que ele não criou castas. Ele fez o quê? Essa miscigenação, que hoje a gente não imagina. Que sangue corre nas nossas veias? Quantos antepassados nós tivemos que nos originaram hoje? Quantas raças lá atrás se entenderam, se cruzaram para que nós hoje estivéssemos aqui? Para que nós hoje talvez tivéssemos, né, esse conhecimento e pudéssemos ajudar a evolução do mundo, né? E aí eu coloco aqui que com os homens é a mesma coisa em função das bananas, né? Caso vocês queiram, tá? Eu botei aqui uma ressalva, se aprofundar um pouco mais sobre essa questão das raças, no capítulo 11 da Gênesis, no item 38, ele fala assim, que te esclarece mais e mais ainda o porquê, né, que somos essa miscigenação, essa coisa maravilhosa. Eu li, já havia estudado, né, dona Clélia? Nós estudamos a Gênese, e aí, imediatamente, eu falei, opa, é a Gênese, para poder complementar o nosso estudo, porque a gente sabe, né, que o nosso livro dos Espíritos, cada parte tem o seu complemento, né? Só a gente recorrer à Gênese, o livro dos Médiuns, o Evangelho, enfim, nós temos tudo ali. Né? Então, é só a gente complementar. E aí nós seguimos pela questão de número 54. Aí ele fala assim, pelo fato de não proceder de um só indivíduo, a espécie humana, devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Eu já respondi antes, mas eu torno a falar. De jeito nenhum. Como falei na questão anterior, somos todos filhos de Deus, e assim sendo, somos todos irmãos em humanidade. Somos animados pelo Espírito. Todos nós encarnados aqui somos espíritos. Somos todos animados. Esse corpo que cada um tem, com as suas diferenças que possa ter, é animado por um espírito.
e temos todos a mesma finalidade. E é a finalidade que Deus nos colocou, que é a da evolução. Então, não precisamos dizer, não sou irmão. E eu vejo muito uns exemplos de que uma família, né, que hoje em dia é tão normal isso, uma família que se constituiu, não deu certo, mas teve filhos, e que se separaram, e os pais constituíram novas famílias, e constituíram filhos dessas novas famílias. Há um tempo atrás, eu ainda ouvia falar muito assim, porque ele é filho de, ele é meu meio-irmão. Hoje, eu já consigo presenciar as pessoas falarem, não, ele é meu irmão. Não existe mais aquela coisa, ele é meu meio-irmão. As pessoas estão evoluindo, estão entendendo que não é só a questão do sangue, é a questão do amor que a gente tem um pelo outro por ser filhos de Deus. Nós temos que ter amor pela humanidade. E eu estou começando a ver dentro das famílias, porque antes, não, ele é filho, não, agora não. Ele é meu meio-irmão, agora não. Eu presencio o meu irmão, a minha irmã, e eu vejo isso uma evolução. Pode ser que eu esteja errada, mas eu vejo nisso uma evolução, porque estamos tratando uns aos outros igualmente. Estamos tendo amor igual um pelo outro. Então, acho que é uma das vantagens, né, dessa coisa que Deus coloca lá dentro da gente, que diz assim o tempo todo, você tem que evoluir, tem que evoluir, tem que melhorar, tem que melhorar. Então, eu consigo hoje enxergar e acho isso assim maravilhoso, né? Sinal de que não estamos estagnados. Retroceder, a gente não retrocede, mas não estamos parados. Estamos evoluindo, nem que seja a altura, como eu sempre ouvi uma irmã nossa dizer que sempre, nem que a gente evolua a altura de uma folha de papel, a gente está evoluindo, né? O mínimo do mínimo do mínimo, que seja a altura de uma folha de papel. Mas se a gente conseguir isso, isso é evolução, isso é muito bom para o nosso espírito. Então, nós vamos agora entrar na questão de número 55. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Gente, não tenhamos dúvida disso. Né? Não tenhamos dúvida. Acha que Deus ia se dar ao trabalho de criar tantos mundos, tantas galáxias, né? E no final das contas, fica ali só bonitinho para a gente tirar uma foto e achar que, ai, que céu lindo, que coisa. Não, de maneira alguma. Né? Então, eu coloco assim, sim, são habitados. Não somos os únicos seres racionais que habitam os mundos e nem somos o centro das atenções, como muitos imaginam. Né? A gente ouvia muito dizer que a Terra era o centro do universo, né? Que todo mundo vivia em função da gente. Só que é muito pelo contrário. Deus, na sua sabedoria plena, não criaria mundos e galáxias só para alegrar os nossos olhos. Seria inútil. E Deus não cria nada sem propósito. Daí a pluralidade dos mundos ser um pilar da nossa doutrina. Porque se não fosse essa pluralidade dos mundos, como que aconteceria? Como que nós teríamos essa raça adâmica vindo ao nosso planeta para nos ajudar a evoluir? Como que não teríamos exilados de Capela? Né? Então, realmente, todos os mundos são habitados. A única coisa é que eu vou falar mais na frente, mas já vou me apressar, cada mundo tem sua concepção. Cada mundo é criado através do fluido universal de acordo com o seu tamanho, com as características que Deus determina. Então, muitas das vezes, a gente não consegue imaginar. Podemos ver a Lua, mas o que tem na Lua? Né? Não conseguimos enxergar. Tem o planeta Marte. Mas não tem nada em Marte. Eu até brinco muito quando as pessoas falam sobre Marte. Eu falei assim, gente, quando aquela sonda lá atrás, que eu já não me lembro quantos anos atrás, pousou em Marte,
eles fizeram uma charge no jornal mostrando um monte de ETzinho com um espelho na frente deles e mostrando para aquela sonda, para a câmera da sonda, só deserto. E eles tudo escondidinho ali atrás. Então, como tipo, vocês não têm olhos para nos enxergar, porque na composição do nosso planeta Terra, nós, aqui mesmo, a gente não consegue enxergar uma bactéria, a gente não consegue enxergar um vírus. Precisamos de um microscópio, precisamos de um auxílio e muitas outras coisas que ainda estão aqui no nosso solo, a gente sabe disso, que ainda tem muita coisa para brotar do solo da Terra, né? Quantos animais aí terão? Quantas formas humanas mais aperfeiçoadas, porque estamos caminhando para um planeta de regeneração. Então, quanto mais a gente vai ter que ainda passar de evolução, de se despojar desse corpo pesado, porque quanto mais evolução, mais o nosso planeta vai liberar condições e mais a gente também vai se depurar, e mais leves seremos, e mais, eu não sei assim explicar em palavras, mas o quão mais flutuar, vamos dizer assim, nós vamos estar flutuando na vida, e não com os pés fincados nessa terra, né, que traz esse peso todo. Eu acredito que o homem lá em cima, Deus, ele não faz nada por acaso. E com isso, eu botei aqui, daí a pluralidade dos mundos ser um pilar da nossa doutrina, né? Nós sabemos disso. E é só lembrar de Jesus dizendo que o Pai tem várias moradas. Então, se o nosso Pai tem várias moradas, não é só o nosso planeta que é habitado. Eu acho que a pergunta em si, são habitados todos os globos que se movem no espaço? Basta a gente pegar a frase de Jesus, que o Pai tem várias moradas. E a gente não precisa de mais nada para entender isso. Porque quando ele coloca isso para a gente, ele está nos mostrando que o mundo não é só essa redomazinha que a gente vive aqui, não. O mundo ele é muito grande. O mundo está cheio de planetas habitados, logicamente, que cada um dentro da sua concepção. Mas somos muitos, e como ele disse, todos feitos à sua semelhança, só que de acordo com a característica de criação daquele planeta. Aí a gente vai à pergunta 56. É a mesma constituição e a mesma constituição dos diferentes globos? É a mesma constituição? Não. Os globos eles não têm a mesma constituição, porque se fosse assim, como que seria? Seríamos todos iguais? Para que existiria a vantagem de evoluir ou não? Então, eu boto aqui. Não, a constituição não é a mesma, de modo algum. A formação de cada planeta se assemelha ao outro, de forma alguma. Cada planeta tem as suas condições próprias, se pequeno, se é grande, se está próximo ou longe do Sol, se é um planeta no início do seu processo evolutivo ou um planeta mais maduro, mais evoluído, né? Tudo isso irá influenciar na constituição física do planeta, formando diferentes corpos e matérias. Então, na realidade, é o que eu já havia dito, nós estamos, cada um, num tipo de planeta. Se ele é grande, se ele é pequeno, cada um é constituído sobre aquilo que Deus fundamentou, que é retirado do fluido universal. E dentro do nosso planeta, de cada um desses, eu digo nosso, porque é o que nós vivemos, é o que nós conhecemos, é o que os nossos olhos conseguem alcançar, né? Nós temos várias formas de vida, né? Não somos só nós, os animais, né? As plantas, as flores, enfim. Quanta vida tem no nosso planeta? Quanta vida que Deus proporciona, né? Então, cada planeta deve ter, né, a sua forma, não só racional, mas os seus animais, as suas flores,
as suas plantas. Eu acredito que Deus concede, né? Ele é tão misericordioso como concede para a gente, concede para todos os seus filhos. Isso para todos, logicamente que dentro dessa concepção que eu havia dito. E na questão 57, não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á, tenham organizações diferentes os seres que os habitam? Sem dúvida, gente, sem dúvida. Do mesmo modo que no nosso planeta, os peixes são feitos para a água e os pássaros são feitos para o ar. Em cada mundo habitam seres que as condições do planeta permitem e não são necessariamente espécies iguais. No nosso planeta mesmo, temos nós, os seres considerados racionais, e temos aqueles outros seres que nos ajudam, nos auxiliam, porque Deus é tão misericordioso que até mesmo um cachorrinho, você vai falar assim, qual a função de um cachorro? Por que Deus criou um cachorro? O cachorro, ele se torna um amigo. O gato, ele se torna um amigo. Eles se tornam um companheiro. Um pássaro se torna uma alegria aos ouvidos de determinadas pessoas, porque às vezes são muito só, ou só pelo prazer de escutar aquele serzinho ali cantando, aquela coisa linda. Deus nos provê de tanta coisa, nos provê da carne que necessitamos para comer, né, do leite, através de animais que nos fortalecem o organismo, porque nosso corpo ainda depende disso, ainda não conseguimos viver de brisa, né? Então necessitamos do alimento, da terra que nos fornece todos esses frutos e todos esses legumes, essas verduras que nos ajudam. Então, de tudo, enfim, né? O nosso orbe tem diferentes construções. Precisamos dessas construções. Deus é fabuloso. Gente, me desculpa, mas eu sou fã de Deus, tá? Eu sou muito fã de Deus, então é um problema, é um problema. Então, aí é o que eu coloco aqui. E em cada mundo habitam seres que as condições do planeta permitem, e não são necessariamente espécies iguais, né? Então, essas espécies estão aí para nos ajudar, né? No trabalho, no relacionamento, enfim, nós somos abençoados, né? Nós somos muito abençoados em termos todo essa preocupação, vamos dizer assim, de Deus, né? Esse bem-querer a nós, porque o que ele nos dá é um bem-querer. E aí nós vamos à questão 58. Os mundos mais afastados do Sol estão privados de luz e calor, por motivo desse astro se lhes mostrar apenas com a aparência de uma estrela? Não. Ele nos coloca aqui, tá? Ele quer nos dizer que os outros mundos, os outros planetas que estão distantes do Sol, eles não vão ter tudo que nós temos? Não, de jeito nenhum. O Sol não é a única fonte de luz para todos. Existem mundos onde a eletricidade e a luz têm uma importância muito maior do que nós imaginamos, né? E não necessariamente usam do nosso Sol. Nós temos um exemplo, a aurora boreal. Gente, é a coisa mais linda do mundo, né? Eu só tive o prazer de assistir por TV. É uma coisa linda. Aí eu imagino, será que em outros planetas existe essa mesma aurora boreal, que é uma energia, uma luz, e eles fazem uso dessa energia? Porque nós não sabemos, nós mal sabemos o que usamos no nosso planeta, né? Como que vamos imaginar de outro? Não temos como, né? Então, eu coloco assim, a luz ela é importante, eu acredito que em todos, mas de acordo com a concepção do planeta. Nós aqui necessitamos do Sol, né? Precisamos do Sol. As nossas plantinhas precisam do Sol,
para poder fazer a fotossíntese, para poderem crescer. Nós mesmos precisamos do sol para produzir nossas vitaminas, para poder ter o nosso corpo físico aqui saudável. Então, mais cada planeta, de acordo com a sua necessidade, precisam de algum tipo de luz, de algum tipo de eletricidade, de algum tipo de energia na realidade. E isso Deus provê com certeza. E aí eu coloco aqui, não temos olhos, né, no nosso planeta, como eu falei, quiçá para imaginar aqui no nosso mundo, quiçá para outros mundos. Como que a gente vai imaginar? Ah, mas tem um mundo que é um planeta que é na galáxia tal, não sei o quê, mas lá não tem um sol. Mas Deus vai prover o que Ele precisa. Porque, gente, a coisa que a gente mais tem certeza no fundo do coração é a providência de Deus. Isso não adianta que isso, se falar, não, Deus não provê. Deus provê. Só que Deus provê de acordo com o merecimento, a necessidade, enfim, tudo aquilo que Ele acha que é correto. Aí eu coloco aqui, né, que a nossa incapacidade de enxergar, né, tudo isso que está aí na frente, se não tivéssemos visto um peixe dentro da água, nunca saberíamos que existe vida, que é o que está lá no Livro dos Espíritos, né? Se a gente chega e vê um lago e olha e não vê ali um peixinho nadando ali dentro, como que a gente imaginar que ia ter vida ali? Né? A gente não ia imaginar. A gente é uma água, e aí? Mas a gente sabe que num lago, num rio, a gente tem aqueles seres que habitam aquele mundinho, que é um mundinho dentro do nosso mundo, que Deus proporcionou. Né? Então, eu coloquei aqui, se não tivéssemos visto um peixe dentro da água, nunca saberíamos que existe vida ali, né? E que esse sistema tem a sua própria questão de sobrevivência. Sendo assim, cada mundo tem as condições necessárias para ser habitado por aqueles que dele derivam, né? Então, o peixe tem todas as condições dentro d'água. Nós aqui temos todas essas condições que Deus nos dá. Deus nunca deixará de prover tudo que será necessário para cada planeta. Nunca achem que não, porque Deus nunca deixará de prover. E nós vamos chegando à questão 59, que não é uma questão na realidade. São considerações, né, e concordâncias a respeito da Bíblia, das interpretações da Bíblia. E aí aqui eu tentei pensar, usando também um pouco da Gênese, né, recorri muito à Gênese para fazer esse estudo, em que Kardec, na realidade, ele nos explica que aqui não se diz que a Bíblia está errada, e sim que os homens precisam rever as suas interpretações quanto a ela. Isso a gente está cansado de ver, não só na Bíblia, mas em muitas outras coisas do mundo que as pessoas interpretam, às vezes, erroneamente. Né? Então, ele nos coloca aqui, os homens tiveram que rever a questão de Adão ser o primeiro homem que a humanidade se origina. Né? Adão não foi a origem do homem na face da Terra. Então, Kardec coloca que eles tiveram que rever isso. Não foi Adão, foram os Adões. Né? Tiveram que rever também o movimento dos planetas em redor da Terra, pois a Terra era considerada o centro do universo e que o Sol e os outros planetas giravam ao seu redor. Tanto que Galileu teve que refazer seu ponto de vista para não ser queimado pela Igreja. Ele afirmava que a Terra é que girava em torno do Sol. Então, imagina, né? A gente ter que mudar de opinião porque uma interpretação errada, né, vai de contra tudo aquilo que a gente tem de certeza no seu íntimo, mas graças a Deus, né, o mundo está evoluindo, as coisas estão sendo colocadas, estão sendo comprovadas, né?
Aí eu tenho aqui também. Outra consideração que Kardec faz é que o mundo não foi criado em 6 dias, em sim em 6 períodos. Em 6 períodos. Esses períodos, né? Gente, me desculpa, mas esses nomes eu não consigo guardar. A gente estudou lá na escola, né? Então, e que foi já tudo isso marcado, né? Constatado pela ciência através das camadas da Terra. E com relação aos hebreus, né? Quando eles quando eles imigraram para o Egito, no 18º século, já encontraram o país muito povoado e adiantado. E a história também prova que a Índia e os outros países já estavam florescendo. Então, a população já existia, não foi a raça adâmica que povoou o planeta. Com isso, a existência do homem é anterior à época adâmica e que diversos são os Adões que nos deram esse corpo e essa condição que hoje temos. Gente, me desculpe se eu me alonguei, espero que eu tenha passado alguma coisa, aí não tenha falado alguma coisa a respeito. Me desculpem, mas foi o máximo que eu consegui aqui de entender e de fã que sou de Deus. Minha querida, meus parabéns, foi muito bom te ouvir, e principalmente vendo que a criança cresceu e já fala. Obrigada, Dilson. Não vou esquecer nunca. Meu professor do 1º ano, Dona Clélia, do 3º ano, nunca vou esquecer. Pois é, mas então, rapidinho, é a primeira, ela é médium recém-saída, não é? Saiu agora. E nós já sabíamos que Aparecida, nós mesmos, nós já sabíamos que ela tem uma facilidade, sabe? Mas aí demorou demais, um pouquinho hoje, né? Um pouquinho só. Tá bom, mas está ótimo, né? Foi um debut, tá? E depois nós vamos continuar. Tá bom, então fala, Dilson. Desculpe eu ter me metido, mas é porque eu que chamei e disse Fiquei para ela, emocionada também. não sei o que lá. Então foi isso. Tchau, fica com Deus. Tudo bem. Vamos agora fazer a nossa irradiação. Vamos nos lembrar daqueles que não puderam nos assistir, daqueles que estão sofrendo no planeta. E vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Divino amigo, queremos te agradecer por todas as bênçãos recebidas, mas te pedimos para não esquecer dos irmãos que ao longo de todo esse tempo de estudo, de trabalho, de sofrimento, de escola terrena, ainda sofrem sem encontrar o rumo, sem persistir no caminho do bem, buscando mais as coisas materiais, esquecendo do plano espiritual. Te pedimos que a tua luz ilumine os governantes dos países, a fim de que eles trabalhem pela paz mundial, pelo bem-estar de seus povos. Te pedimos vossa bênção para os irmãos que dobram nas ruas, nas calçadas, por todos aqueles que estão nos presídios, nos hospitais, nas clínicas, casas de saúde. Que a tua paz chegue a todos, levando o conforto, a consolação, a fim de que todos, dentro de menor tempo possível, possam entender os vossos ensinamentos e caminhar para a luz. Obrigado por tudo, Senhor. Que a tua paz esteja presente na casa de Francisco e que a casa continue a ser o polo irradiador de paz, de harmonia e de conforto moral e espiritual para toda a cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado por tudo. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Vamos pedir ao nosso irmão João para fazer a prece para os irmãos desencarnados. Irmãos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, mentalizar aqueles nossos entes queridos que já se encontram no plano espiritual, parentes, amigos, e pedir também por aqueles nossos irmãos que ainda encontram sofrimento. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula,
que esses nossos amigos que se encontram no plano espiritual recebam o bálsamo para aliviar os seus sofrimentos, que a falange médica do Dr. Bezerra de Menezes atue de maneira que esses irmãozinhos encontrem os hospitais espirituais para que eles recebam os tratamentos necessários para a sua evolução espiritual e moral também. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo. Obrigado, João. Márcia, minha querida, por favor, a prece de agradecimento. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Só temos a agradecer por esses momentos, pelo estudo apresentado, por nossa irmã que apresentou o estudo. Agradecer pela confraternização, por essa reunião realizada em nome de Jesus, na casa de Francisco de Paula. Que a tua paz, Senhor, possa nos envolver a todos, nos trazendo o conforto e os esclarecimentos de que tanto necessitamos. Que possamos, Senhor, estar presentes na próxima semana, unidos pelo mesmo objetivo da harmonia, da fraternidade, da paz e do esclarecimento. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigado, Márcia. E assim, em nome de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula, nossa reunião está encerrada, mas vocês já se sintam convidados para a próxima sexta-feira retornar. Muita paz para todos. Márcia, vamos ao boletim da casa? Os recadinhos, né? Bom, Exato. como nós, se alguém não estava conosco na semana passada, vai ficar sabendo agora, então, né? Que 3 sessões públicas retornarão ao formato presencial em outubro, inclusive esta, né? Então, a de terça-feira, às 17 horas, retorna no dia 4 de outubro. A de quarta-feira, às 20 horas, retorna no dia 5. E esta, de sexta-feira, às 20 horas, no dia 7. Havendo voluntários para a transmissão, deixando bem claro isso, tá, pessoal? As reuniões serão transmitidas ao vivo pelos canais do Facebook e do YouTube da congregação. O grupo de evangelização espírita Eurípides Barçanufo retornou às atividades presenciais. A escolinha funciona no mesmo horário da sessão pública de domingo, de 15h30 às 17 horas, atendendo crianças de 4 a 11 anos, né? A mocidade também já está presencial há bastante tempo. As atividades presenciais acontecem aos sábados, às 17 horas, onde tem juventude, tem Jesus. A biblioteca, a livraria também já está aberta, abriu este mês, e em horários restritos por enquanto, terça-feira de 8h30 até as 8 da noite, quarta-feira de 8 da manhã até as 10h30 e depois de 4 às 8 da noite, quinta-feira de 2 até as 5h30 da tarde. A gente precisa de voluntários para ampliar o horário de atendimento. As preces e vidências, reiniciamos já a marcação de preces e vidências. A prioridade é daqueles que já tinham marcado lá em março de 2020, né, quando a casa fechou, mas os irmãos que já terminaram os cartões desse ano já estão marcando. E as preces e vidências retornaram para o local de origem, a marcação delas, que fica ali embaixo daquela escada de acesso ao 2º andar. Então, os irmãos já podem marcar suas preces, suas vidências lá. Então, nós, no Dia das Crianças também, a gente iniciou a campanha para o Dia das Crianças, das nossas escolas de evangelização, e as crianças precisam de madrinhas e de padrinhos. Quem puder apadrinhar, entre em contato com a UIRMA no WhatsApp 999560700, ou então procura a tesouraria lá da congregação. A gente convida os irmãos a se tornarem sócios da congregação, ajudando com qualquer valor para a manutenção das nossas atividades, e especialmente do lar de Francisco, nosso asilo. É só procurar a tesouraria.
Precisamos de médiuns voluntários para a equipe de atendimento ao médium enfermo. Nós iniciamos os trabalhos agora, esta semana, de visita a esses médiuns enfermos, médiuns que doaram tanto do seu trabalho para a nossa casa, então eles merecem esse carinho. Médiuns interessados, por favor, procurem o Mário, telefone 988999931. A gente tem 3 campanhas que são permanentes. A de enxovar de bebês, que a gente aceita qualquer doação, né, de roupinha, de fralda de pano, etc. E as mamães que vocês conhecerem, que queiram se cadastrar, basta ir na congregação de terça-feira, de 14 até às 17 horas, levando a identidade e o cartão do SUS. Nossas cestas básicas, nós doamos alimentos para mais de 200 famílias. Quem estiver interessado pode doar qualquer alimento não perecível lá na congregação ou fazer um depósito em uma das nossas contas. E com o Lar de Francisco, nossos vovozinhos estão precisando de terapeuta ocupacional e de clínico geral ou um geriatra, tá? Então, a gente também aceita doação de máscaras, de luvas, de gaze, de algodão, de fralda geriátrica, de pomada para assadura, né? Então, quem puder ajudar, nós agradecemos muito, imensamente. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Boa noite, gente.